Roma, ano 238 d.C. O mundo conhecido ardia em rebeliões, as fronteiras tremiam sob os ataques dos bárbaros, e o Senado se agarrava desesperadamente a um império que parecia desmoronar. Em meio a esse caos, um menino de apenas 13 anos foi coroado como o homem mais poderoso do planeta, o imperador de Roma. Seu nome era Marcus Antonius Gordiano, e seu destino parecia escrito em ouro e louros. Mas por trás da coroa, por trás dos hinos e do incenso, escondia-se uma verdade tão sombria, tão perturbadora, que os historiadores oficiais preferiram silenciá-la por séculos. Uma verdade que revela até que ponto o poder pode corromper e como a inocência de uma criança foi sacrificada no altar da ambição. Hoje você conhecerá a história de Gordiano III, o imperador criança de Roma. A história de um herdeiro transformado em marionete, de um sobrinho manipulado por seu próprio tio e de um império que celebrava publicamente o que, em privado, era uma tragédia inimaginável. Fique até o final, porque o que você vai descobrir não apenas mudará sua visão de Roma, mas também a forma como entende o verdadeiro custo do poder. Para entender por que uma criança foi elevada ao trono mais poderoso do mundo, primeiro é preciso olhar para o estado em que se encontrava o Império Romano em 238 d.C. Nunca, desde a época de Júlio César e Augusto, Roma estivera tão perto do colapso. As províncias estavam em chamas. Na África, rebeliões camponesas haviam superado os governadores. Nas fronteiras do Reno e do Danúbio, tribos germânicas atacavam com violência implacável, saqueando vilas e levando as legiões ao limite. No Oriente, o Império Sassânida Persa se fortalecia e ameaçava as possessões romanas na Mesopotâmia e na Síria. E no coração da própria Roma, o Senado havia se tornado um ninho de traições. Era o chamado Ano dos Seis Imperadores, um período em que o poder mudava de mãos como uma moeda amaldiçoada. Entre assassinatos políticos, proclamações improvisadas e traições militares, a estabilidade parecia uma lembrança distante. O povo já não sabia a quem obedecer nem em quem confiar. Neste clima de caos absoluto, a figura dos Gordianos, uma família nobre e prestigiada, se ergueu como uma esperança. O avô, Gordiano I, e seu filho, Gordiano II, foram proclamados imperadores pelas províncias africanas. Mas seu reinado foi breve e sangrento, ambos morreram brutalmente durante uma revolta. A notícia chegou a Roma como um golpe devastador. Restava apenas um herdeiro da dinastia, um menino de 13 anos. O Senado, desesperado e sem opções, decidiu apostar tudo nele. Marcus Antonius Gordiano, que até então viverá entre luxos e tutores, foi colocado no centro de um império em ruínas. E com ele começou uma das histórias mais sombrias já contadas de Roma. Antes de se tornar imperador, Gordiano III cresceu cercado por um mundo completamente diferente do caos das fronteiras. Sua infância se passou na luxuosa Vila Gordiana, uma residência que dominava as colinas próximas ao rio Tibre. Ali, entre jardins suspensos inspirados na Babilônia, fontes cristalinas e estátuas de mármore dos deuses olímpicos, o menino viveu seus primeiros anos como se fizesse parte de um paraíso terrestre. Desde pequeno, foi reconhecido como um prodígio. Aos 5 anos, já recitava trechos completos da Eneida de Virgílio. Aos 8, dominava o grego clássico e podia discutir filosofia com estudiosos adultos. Aos 10, havia memorizado os discursos de Cícero e conhecia de cor as Metamorfoses de Ovídio. Sua educação era a mais refinada do Império, retórica, direito, história, filosofia estoica e também artes marciais sob a tutela de gladiadores aposentados que o treinavam em esgrima. Sua aparência era tão impressionante quanto seu intelecto. Tinha cachos dourados que brilhavam como fios de ouro sob o sol mediterrâneo, pele tão clara e polida que parecia mármore, e grandes olhos expressivos que refletiam uma inteligência precoce. Sua beleza, porém, era ambígua, seus traços delicados, quase andrógenos, despertavam tanto admiração quanto desejos proibidos. Nos corredores de mármore, homens e mulheres paravam para observá-lo. Ele era o ideal romano encarnado, nobreza, beleza e inteligência em uma única pessoa. Gordiano parecia destinado à grandeza. Seus tutores o consideravam uma joia rara, o futuro orador mais brilhante de Roma, talvez até um governante esclarecido. Mas enquanto sua educação e aura angelical o elevavam aos olhos da elite, nas sombras do palácio, outros olhares o observavam com intenções muito mais sombrias.
Se Gordiano representava a pureza, inteligência e a promessa de Roma, seu tio, Caio Júlio Vero Maximino, era exatamente o oposto. Um homem forjado na violência, que subiu na política e no exército não por virtude, mas por traição, medo e assassinato. Maximino era corpulento, alto, com cicatrizes atravessando seu rosto como marcas de um passado sangrento. Onde Gordiano deslumbrava com inocência, Maximino emanava escuridão. Tinha um olhar frio e calculista, capaz de transformar qualquer sorriso em uma ameaça velada. Era conhecido nos corredores do Senado por sua habilidade de eliminar rivais silenciosamente, deixando para trás cadáveres políticos e inimigos ou desaparecidos. Quando viu seu jovem sobrinho, Maximino não viu uma criança a ser protegida. Viu uma ferramenta perfeita. Uma peça maleável, frágil e brilhante ao mesmo tempo, que podia ser moldada conforme suas ambições. E o mais importante, uma criança que, devido à sua idade, não teria poder para questioná-lo, pelo menos não imediatamente. Ele começou então a visitar a Vila Gordiana com desculpas cada vez mais frequentes, inspeções de segurança, consultas educacionais, conselhos familiares. Mas essas visitas se estendiam até a noite e sempre terminavam nos aposentos da criança. O que inicialmente eram supostas lições de poder logo se tornou o primeiro sinal de uma tragédia impossível de deter. O poder não se herda como uma herança comum, sussurrava Maximino em seu ouvido, com uma voz carregada de veneno. Ele é tomado com astúcia, mantido com sangue e consolidado com submissão absoluta. E você, meu sobrinho, aprenderá a ser submisso muito antes de aprender a comandar. Essas palavras, pronunciadas em quartos iluminados apenas por uma lâmpada de óleo, marcaram o início do pesadelo. Um pesadelo que acompanharia Gordiano até seus últimos dias e que definiria não apenas seu destino, mas também o de todo o Império Romano. O ano 238 d.C. ficou conhecido em Roma como o Ano dos Seis Imperadores. O império parecia um tabuleiro de xadrez ensanguentado, rebeliões na África, conspirações no Senado, generais se levantando com suas legiões para reivindicar o poder. No meio deste turbilhão, a tragédia também atingiu a família Gordiana. O avô de Gordiano III, Gordiano I, e seu tio, Gordiano II, foram proclamados imperadores na África pelas elites locais que buscavam unificar o império. Mas seu reinado durou apenas algumas semanas, ambos morreram de forma brutal após um levante em Cartago. Seus corpos mutilados nos degraus do Templo de Júpiter enviaram uma mensagem clara a Roma, até mesmo as famílias mais nobres podiam ser varridas pela violência. O Senado entrou em pânico. Quem permanecia como herdeiro legítimo? Quem poderia garantir a continuidade de uma dinastia que ainda mantinha prestígio entre o povo? A resposta era ao mesmo tempo aterradora e frágil, uma criança de 13 anos. Marco Antônio Gordiano, neto do imperador caído, era o último recurso de uma Roma desesperada. No dia de sua coroação, milhares se reuniram no Fórum Romano. O templo de Júpiter brilhava com tochas e estandartes, enquanto os sacerdotes sacrificavam touros em busca de sinais divinos. As trombetas de bronze soavam estrondosamente, e a fumaça do incenso subia como se tentasse purificar a corrupção do império. E lá estava ele, uma criança vestida com púrpura imperial, tremendo sob uma coroa que parecia pesada demais para sua cabeça ainda infantil. Os cidadãos gritavam seu nome com fervor, o Gordiano Augusto. Gordiano Augusto. Mas por trás do espetáculo, todos sabiam a verdade, o novo imperador não governaria sozinho. A sombra de Maximino, sempre 3 passos à frente, já havia tecido seu plano. Essa criança não seria um imperador livre, seria uma marionete. E naquela mesma noite, após aplausos e hinos, a tragédia privada começou a se desenrolar nos aposentos imperiais. A coroação de Gordiano III foi apresentada como um triunfo da tradição e da continuidade dinástica. Mas, na realidade, o que se seguiu foi a instauração de um regime de controle absoluto liderado por Maximino. Desde a primeira noite após a cerimônia, o tio do jovem imperador garantiu que não houvesse dúvidas sobre quem detinha o verdadeiro poder em Roma. O palácio foi reorganizado como uma fortaleza. Os servos foram substituídos por homens leais apenas a Maximino. Cada corredor era vigiado por guardas pretorianos subornados ou ameaçados, e as portas dos aposentos do imperador eram trancadas por fora.
Ninguém podia ver a criança sem autorização expressa. Roma celebrava seu novo Augusto, mas a criança estava isolada em uma prisão de luxo. Os boletins oficiais falavam de um imperador prodígio, instruído e sereno. Mas dentro das muralhas do palácio, Gordiano vivia sob um regime de manipulação psicológica e submissão forçada. Todas as manhãs, Maximino repetia: "Em cada decreto que você assinar, cada palavra que pronunciar, não é sua, é minha. Seu poder depende da minha vontade, e sua vida também." O plano de Maximino era perverso e meticuloso. Durante o dia, Gordiano deveria aparecer em cerimônias públicas como o jovem imperador cheio de promessas, repetindo discursos escritos por seu tio e atuando como símbolo de esperança para um império em crise. Mas à noite, na intimidade, ele se tornava prisioneiro de seu próprio trono, forçado a suportar humilhações que marcavam seu corpo e sua mente. Os senadores começaram a notar sinais inquietantes. O menino, antes descrito como brilhante e curioso, agora parecia cada vez mais apagado, mais frágil. Seu olhar tornou-se distante, e sua voz, antes clara e firme, tremia nas audiências públicas. Ainda assim, ninguém ousava questionar nada. Maximino controlava os relatórios oficiais, as aparições públicas e até os boatos que circulavam pelas ruas. Toda Roma aclamava um imperador criança enquanto, em privado, o mesmo imperador estava sendo transformado na marionete mais trágica da história do império. Durante o dia, Gordiano III era o imperador de Roma. Aparecia em procissões solenes, rodeado por senadores, sacerdotes e generais, vestido com púrpura imperial. Erguia a mão com dignidade, proferia discursos impecáveis preparados por Maximino e assinava decretos que não havia escrito. Aos olhos do povo, ele era a própria imagem da continuidade, jovem, nobre e abençoado pelos deuses. Mas essa imagem era uma máscara. Por trás das muralhas do palácio, à noite, tudo mudava. Gordiano não era imperador, mas sim um prisioneiro sem voz própria. O prodígio que recitava Virgílio mal podia manter o olhar agora. As ordens de Maximino determinavam cada aspecto de sua vida, desde as palavras que deveria usar em público até como se comportar em privado. Não havia espaço para espontaneidade ou liberdade. O contraste era brutal. Durante o dia, ele devia projetar a gravitas romana, sereno, forte, dono de si. Mas na intimidade, a realidade era a de um garoto quebrado, reduzido a obedecer até nos aspectos mais íntimos de sua vida. Roma o venerava como Augusto, mas ele se sentia menos que um escravo. Os senadores mais experientes, homens que tinham visto passar imperadores por décadas, começaram a perceber sinais preocupantes. Gordiano parecia agir de forma excessivamente perfeita, como se cada gesto fosse ensaiado. Seus sorrisos eram impecáveis, mas vazios. Seus discursos convincentes, mas sem alma. Era evidente que alguém puxava os fios nos bastidores, e todos sabiam quem, Maximino. Assim, a vida do mais jovem imperador de Roma tornou-se uma peça de teatro constante. Uma exibição pública de grandeza que escondia, no privado, uma tragédia humana indescritível. O menino que havia sido educado para brilhar como orador e líder agora sobrevivia como um ator forçado no palco mais perigoso do mundo. Ao completar 15 anos, algo começou a mudar em Gordiano. Após 3 anos vivendo à sombra de Maximino, o menino moldado para a submissão começou a despertar. Paradoxalmente, o sofrimento constante havia temperado sua mente como o fogo tempera o aço. Sua fragilidade externa escondia uma resistência interior que nem seu tio havia previsto. As humilhações não o destruíram, o tornaram-no calculista. Durante o dia, ele continuava a interpretar o papel perfeito, o obediente, sorridente, dócil. Mas nas sombras da noite, quando Maximino caía no sono após vinho e soberba, Gordiano permanecia acordado, olhando para o teto de mármore, planejando em silêncio. Começou com o mais sutil, perguntas aparentemente inocentes em suas aulas ou matinais de política. Perguntas que pareciam curiosidade infantil, mas que na verdade eram testes. Ele observava atentamente as reações dos senadores no Senado, memorizava os gestos dos generais em audiências, analisava as fraquezas de cada um. Sua mente era como um arquivo secreto, e cada detalhe era registrado com precisão. Em segredo, ele roubava pequenos pedaços de pergaminho e fazia tinta improvisada com carvão moído.
Neles escrevia o que via, o que sofria e o que planejava. Documentava, com datas, nomes e lugares, os abusos e humilhações, sabendo que um dia essas anotações seriam sua arma mais poderosa. Ele escondia esses pergaminhos em um lugar cuidadosamente escolhido, uma cavidade atrás de uma estátua de Vênus, a deusa do amor, protegendo as provas do crime mais atroz. Gordiano havia aprendido a lição mais importante da política romana e a paciência. Sabia que não teria uma segunda chance. O golpe precisava ser perfeito, sem margem de erro. Assim, no silêncio das noites do palácio, o jovem imperador começou a se transformar em algo que Maximino não suspeitava, um estrategista. Nos corredores silenciosos do Palácio Imperial, onde a maioria dos servos fingia cegueira e surdez para sobreviver, surgiu uma aliada inesperada, Flávia. Uma escrava grega enviada a Roma como parte de um tributo de Atenas, que, ao contrário de outras, possuía tanto inteligência quanto coragem. Flávia fora testemunha desde o início dos horrores noturnos. Limpava os aposentos imperiais após as visitas de Maximino, recolhia os lençóis manchados e aplicava discretamente pomadas sobre as feridas de Gordiano. Ela tinha visto demais para ignorar, mas também havia compreendido algo essencial: daquele menino não era apenas uma vítima, era o legítimo imperador de Roma. E merecia justiça. Educada em Atenas, Flávia sabia ler, escrever e até desenhar, qualidades raras em uma escrava doméstica. Enquanto limpava silenciosamente, começou a memorizar detalhes e datas, marcas, comportamentos. Mas não se contentou em apenas lembrar. Usou suas habilidades artísticas para criar registros gráficos do que via e desenhos precisos das feridas, marcas físicas e da transformação forçada do jovem imperador. Cada traço era um ato de resistência, cada pergaminho escondido, uma arma futura contra Maximino. O vínculo com Gordiano nasceu na discrição. Inicialmente, foi um intercâmbio de olhares carregados de significado, depois pequenos sussurros em grego clássico e idioma que Maximino não dominava, e, finalmente, conversas completas, nas quais planejaram algo que ninguém imaginaria possível, a queda do verdadeiro poder por trás do trono. Egastes, sussurrou ela numa noite enquanto cuidava de suas feridas, há senadores que desconfiam, que intuem que algo terrível está acontecendo aqui dentro. Se tivéssemos provas irrefutáveis, eles agiriam. Roma não suportaria ver seu Augusto convertido em vítima. Assim, a semente da conspiração tomou forma. Flávio e Gordiano tornaram-se cúmplices silenciosos, trabalhando com paciência e precisão. Ela documentava. Ele agia como se tudo estivesse sob controle. A máscara pública de submissão era agora uma fantasia estratégica, atrás da qual crescia a força da vingança. A aliança entre Gordiano e Flávia deu origem a um plano que não era improvisado, mas calculado com a paciência dos melhores estrategistas de Roma. Eles não podiam atacar Maximino com violência direta, Lúcio controlava a guarda pretoriana, os relatórios oficiais e até o acesso ao imperador. A única arma que lhes restava era a verdade, mas uma verdade tão contundente, tão irrefutável, que nem o Senado poderia ignorá-la. Todas as noites, Flávia escondia em pequenos baús de madeira os pergaminhos com desenhos anatômicos das feridas, as datas exatas dos abusos e os nomes dos médicos cúmplices. Gordiano, por sua vez, escrevia com mão trêmula, mas firme, testemunhos detalhando o que havia vivido, não com o tom de uma vítima, mas com a precisão de um jurista romano. Era um arquivo de dor transformado em pólvora política. A chave era escolher o momento certo. Se revelassem as provas cedo demais, Maximino poderia esmagá-los sem consequências. Se esperassem demais, o jovem imperador correria o risco de perder definitivamente a vontade de resistir. Precisavam de uma ocasião pública e solene, onde os olhos dos senadores mais influentes fossem testemunhas e o peso da dignidade imperial estivesse em jogo. A oportunidade surgiu no ano 241 d.C., durante os idos de março. Maximino, confiante em seu controle total, organizou um banquete fastuoso no palácio para celebrar os 3 anos gloriosos de Gordiano no trono. Aquela festa, com os senadores mais poderosos de Roma presentes, seria o cenário perfeito para expor a verdade. O risco era imenso, se falhassem, a vingança terminaria em execução imediata. Mas se funcionasse, Maximino cairia.
O plano era tão audacioso quanto simples, e o Gordiano serviria pessoalmente o vinho aos senadores, como exigia a tradição cerimonial. Mas junto de cada taça, ele discretamente colocaria um pequeno pergaminho preparado por Flávia. Eles não continham palavras, apenas desenhos e provas gráficas impossíveis de negar. A humilhação privada se transformaria em evidência pública. Roma veria com seus próprios olhos o que se escondia na escuridão do palácio. Durante semanas, ensaiaram cada gesto. O sorriso de Gordiano precisava ser perfeito, sua aparente submissão devia parecer genuína. Cada movimento durante o banquete tinha que disfarçar o que, na realidade, seria um ato mortal de rebelião. Lembre-se, disse Flávia na noite anterior, você não está servindo vinho, está servindo justiça. A noite do banquete chegou envolta em uma atmosfera solene. O palácio imperial havia sido preparado com um luxo quase divino, de mesas de mármore egípcio cobertas com louças de ouro, lâmpadas a óleo iluminando o ambiente com tons quentes, e estátuas dos grandes imperadores do passado observando silenciosamente a cena. Era o cenário perfeito para uma farsa política ou para o nascimento de uma verdade impossível de ocultar. Os senadores mais poderosos de Roma ocuparam seus divãs, vestidos com togas bordadas em púrpura, discutindo impostos, legiões e tratados. No alto da sala, Maximino presidia a cerimônia como um marionetista satisfeito, com um sorriso de triunfo, acreditando controlar cada movimento daquela noite. Ao seu lado, Gordiano aguardava o momento marcado, vestido com túnicas de seda escolhidas por seu tio, que o faziam parecer mais um ornamento do que um imperador. Mas por dentro, o jovem já não era uma vítima. Aquela noite seria seu golpe. O protocolo exigia que o imperador servisse pessoalmente o vinho a cada senador. E assim, com movimentos calculados, Gordiano percorreu a sala. Servia o vinho das melhores vinhas da Gália, mas ao mesmo tempo, com a mesma naturalidade, colocava discretamente pequenos pergaminhos ao lado das taças. Ninguém suspeitava de nada. Era um gesto quase invisível, uma gota de tinta em um mar de rituais, até que começaram a abrir luz. No início, os senadores pensaram que eram notas cerimoniais. Mas quando desenrolaram os pergaminhos e viram os desenhos, o ambiente mudou imediatamente. Rostos que momentos antes mostravam calma política transformaram-se em expressões de espanto, horror e, finalmente, indignação. Eram provas irrefutáveis, representações detalhadas de feridas, marcas e evidências que só poderiam provir de um crime indescritível contra o próprio imperador. O murmúrio inicial se transformou em silêncio absoluto. Um por um, os senadores ergueram os olhos, não para Gordiano, mas para Maximino. Era como se todo o palácio tivesse mudado de eixo em um instante. O peso da verdade havia se derramado sobre a sala como vinho escuro manchando um banquete perfeito. Maximino, confiante em seu controle absoluto, continuava falando sobre as futuras glórias de Roma. A princípio, não percebeu a tensão crescente na sala. Mas quando o senador Lúcio Balbo, o mais velho e respeitado do Senado, se levantou com o pergaminho na mão, a farsa se quebrou. Com voz grave, carregada de séculos de dignidade, proclamou: Calil Júlio Vero Maximino, em nome do Senado e do povo de Roma, acuso você de traição contra a dignidade imperial. As palavras cortaram o ar como uma espada. Naquele instante, Maximino compreendeu que havia perdido o controle. E sua reação o denunciou, e em vez de negar, lançou-se como uma besta sobre Gordiano, gritando que o menino lhe pertencia, que era sua posse. Foi sua condenação. Os senadores, testemunhas da verdade e de sua confissão implícita, levantaram-se em massa. A sala do banquete transformou-se em um tribunal improvisado, e o carrasco agiria sem demora. O silêncio da sala foi quebrado por um rugido selvagem. Maximino, traído por seu próprio temperamento, avançou sobre Gordiano como um animal ferido. Gritava obscenidades, proclamando que o imperador era seu, sua propriedade, seu brinquedo. Cada palavra, cada gesto desesperado confirmava o que os pergaminhos haviam revelado. O marionetista havia se denunciado diante de toda Roma. Os senadores se levantaram em uníssono. Alguns com rostos pálidos de indignação, outros com os olhos ardendo de fúria. A autoridade moral do Senado, tantas vezes enfraquecida pelo medo e pela corrupção, encontrou naquele instante uma força renovada. Um crime contra o imperador era imperdoável.
Roma podia tolerar ganância, traição política ou até covardia em batalha, mas não a profanação da dignidade sagrada de um Augusto. Lúcio Balbo, o senador idoso cuja voz ecoou por 4 reinados, não hesitou. Com a calma de quem sabe que a história observa, desembainhou o gládio cerimonial que carregava como símbolo de seu posto. Não era uma arma de guerra, mas de honra, mas em suas mãos ganhou o peso de toda a justiça romana. Avançou em direção a Maximino, que lutava com Gordiano, e sem hesitar cravou a espada em seu coração. O grito de Maximino cessou abruptamente. Seu corpo enorme, que por anos havia dominado com violência e manipulação, caiu pesadamente sobre o mármore do banquete, derramando um rio de sangue que manchou as toalhas douradas. O carrasco de uma criança tornará-se vítima da mesma Roma que tentou controlar. Por um instante, reinou o silêncio absoluto. Senadores, guardas e servos prenderam a respiração. Apenas Gordiano, imóvel, com os olhos arregalados, parecia não compreender completamente o que havia acontecido. Ele esperava aquele momento, planejar em segredo durante anos e ainda assim, ver seu opressor morto diante dele não trouxe alívio imediato, apenas um vazio insondável. Então, como ditado pelos deuses, um dos senadores ergueu a voz: Vavi Gordianus Augustus. E os demais seguiram. O grito ecoou pelas paredes do palácio como um trovão, uma proclamação de legitimidade, uma tentativa desesperada de devolver ao jovem imperador o que lhe fora roubado. A máscara do fantoche se desmoronava, Roma queria acreditar novamente em seu soberano. Mas sob aquela aclamação, apenas Gordiano conhecia a verdade. O monstro havia caído, mas as correntes invisíveis do trauma ainda o prendiam. A liberdade que ele tanto esperou era real, sim, mas também incompleta. A sombra de Maximino continuaria a assombrá-lo em sua mente muito além daquela noite. Maximino estava morto. Roma tinha testemunhado a queda de um monstro, e o Senado havia proclamado sua lealdade ao jovem imperador. Mas o que ninguém quis enxergar naquela noite foi que, embora livre das correntes físicas, Gordiano continuava prisioneiro das invisíveis. Os primeiros meses após a execução de seu tio foram uma miragem de estabilidade. O povo o venerava como símbolo de esperança, os senadores o apresentavam como o renascimento da dignidade romana, e as províncias o celebravam com sacrifícios e estátuas. Mas por trás das muralhas do palácio, Gordiano era um adolescente marcado por cicatrizes que nem o incenso nem os discursos poderiam curar. As testemunhas mais próximas começaram a notar sua deterioração, longas noites de insônia, crises de choro inexplicável, um vazio no olhar que havia perdido o brilho precoce da infância. O menino que recitava Virgílio com voz clara agora falava em sussurros. O jovem que treinava com gladiadores agora evitava o contato físico, tremendo diante do menor gesto inesperado. Roma precisava de um líder forte, capaz de reunir legiões e enfrentar ameaças externas como o Império Persa, mas Gordiano já não era aquele menino brilhante e promissor. Ele era um sobrevivente. Um imperador aclamado em público, mas quebrado em privado. No ano de 244 d.C., durante uma campanha na Mesopotâmia contra os persas, Gordiano morreu aos 19 anos. As crônicas oficiais registraram que ele caiu em batalha com honra. No entanto, outros testemunhos sugerem uma verdade mais trágica: o jovem, incapaz de continuar carregando o peso de suas lembranças, escolheu o próprio fim. Roma perdeu seu imperador mais jovem, e a história perdeu um garoto que nunca teve a chance de ser simplesmente uma criança. A história de Gordiano III não é apenas a de um imperador adolescente. É a prova mais dura de como o poder absoluto pode devorar até mesmo a alma mais pura. Sua vida foi sacrificada no altar da ambição e da corrupção, demonstrando que a vulnerabilidade humana não conhece nem títulos nem coroas. Mas em sua tragédia também existe uma lição eterna, de mesmo nos corredores mais sombrios da história, a verdade encontra um caminho para vir à luz. Os pergaminhos que revelaram os abusos, a voz dos senadores que se levantaram contra Maximino e a memória de um menino que lutou em silêncio nos lembram que nenhuma opressão pode permanecer oculta para sempre. Hoje, séculos depois, ainda enfrentamos abusos de poder em diferentes formas. E a história de Gordiano nos provoca: o que fazemos nós diante da corrupção, do silêncio imposto, da injustiça disfarçada de autoridade? Se esta história te emocionou, compartilhe.
Deixe sua opinião nos comentários. Você acredita que um menino transformado em imperador poderia sobreviver ao peso do poder e da corrupção? E não se esqueça de se inscrever para descobrir mais relatos ocultos que revelam a verdadeira face da história.